Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira, hoje 22 de dezembro. Goiás apresentou o novo técnico agora à tarde, o Vila Nova segue a sua preparação e o Atlético na próxima semana faz eleições para definir a nova diretoria. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62-8599-1000. São muitos assuntos para a gente discutir aqui hoje, até às 8h15 da noite. Nas opiniões do Doni Araújo e do Cleison Teixeira. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Donizete. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Uma segunda-feira morna, né? Tem algumas notícias no futebol, mas o pessoal já naquele clima de recesso. Amanhã, a tendência é que pare quase tudo e o pessoal só volte depois, em janeiro. Ou seja, futebol mesmo assim, o ritmo mais acelerado só no ano que vem. Tudo bem, Doni? Tudo bem, Pasquetto. Boa noite, Cleison. Boa noite aos telespectadores da PUC TV, do PUC Esportes. Futebol, nessa época, só pelada. E olha que tem muito jogador na pelada aí. Agora, curioso é que eu ouvi hoje nas emissoras de rádio, parece que o Walter foi localizado, né? A imprensa localizou o Walter, mas o presidente do Goiás não conseguiu ainda, ou não tentou, né? E pela conversa do Walter, que a gente não pode escrever, foi lá na sua rádio, lá, né, Pasquetto? Foi, ele deu uma entrevista lá pro jornal Zero Hora, para a Rádio Bandeirantes. De Porto Alegre. Pois é, e como para variar, foi aquele tradicional Walter, né? Fala o que não sabe. Ele é muito conversador fiado. O que ele tem de bom de bola, ele tem de conversador fiado. Bom, e agora à tarde o Goiás apresentou o técnico Wagner Lopes. O Arley concedeu a primeira entrevista como diretor de futebol. E o Humberto Castro acompanhou tudo. Os primeiros passos na nova casa. Wagner Lopes, de volta a Goiânia, foi apresentado como técnico do Goiás, atraindo a imprensa e simpatizantes, atraindo expectativas da torcida, que espera em 2015 ter um time competitivo e que conquiste títulos. Sei o tamanho exato da minha responsabilidade e não vai faltar vontade, profissionalismo e dedicação para que a gente realize um grande trabalho. Eu sei o quanto a nossa torcida espera desse time. E essa reformulação, essa nova etapa na minha carreira, ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. Eu vejo essa oportunidade como um divisor de águas, por ter a possibilidade de começar na pré-temporada juntos, de poder ajudar na montagem do elenco, de trocar informações. Eu acho fundamental, é muito importante, principalmente com a história que tem o Goiás, com a infraestrutura que tem, as condições de trabalho. Os primeiros passos na nova função. Arley Menezes entra pela primeira vez na Serrinha como diretor de futebol. Uma sensação diferente para o ídolo esmeraldino, tão acostumado em desafios. Eu estou muito feliz e muito honrado por estar recebendo essa oportunidade de estar trabalhando novamente no Goiás com uma nova função. Eu conto com a ajuda e a participação de várias pessoas aqui dentro, que são pessoas em quem eu tenho muita confiança e, acima de tudo, sei que são pessoas que podem nos ajudar nessa caminhada. Arley foi goleiro, Wagner foi atacante. Funções diferentes dentro de campo. Fora de campo em comum, o mesmo desejo de fazer um grande trabalho, de fazer do Goiás um time vencedor. Quero muito vencer, eu quero muito ser campeão estadual. Eu tenho certeza que a diretoria também, o Arley também, carreira vitoriosa como atleta e quer também como gestor, como diretor de futebol. Então eu vejo, não houve nenhum tipo de pressão nesse sentido, mas o tamanho do clube já impõe isso. Nós precisamos fazer de tudo com humildade, com respeito, mas buscar títulos, buscar vitórias. Pelo menos no discurso, muito otimismo, né? Duro é aquele que chega e fala, vamos ver tal, o que temos pela frente,
não é fácil. Só do cara falar em títulos já causa uma sensação boa, né? Ele tem sabe que ver se ele vai executar. Ele sabe que no primeiro instante ele tem que falar de títulos, Claro. porque o Goiás tem o Campeonato Goiano como primeira competição em 2015. E é inadmissível, pela estrutura, pelo dinheiro que tem, mesmo tendo enfrentado dificuldades ultimamente, o Goiás não ser favorito no Campeonato Goiano. Não dá para imaginar o Goiás, que está muito à frente em estrutura, em condição financeira, não ser o favorito num Campeonato Goiano. Tá certo que o torcedor do Vila não gosta de ouvir isso, do Atlético também não gosta de ouvir isso, mas isso é fato. A obrigação maior é do Goiás. Isso não quer dizer que ele vai ganhar todos. Tanto que não tem todos os títulos do Campeonato Goiano. Já perdeu muitos. Mas o Goiás, ele tem essa obrigação. E, evidentemente, tendo como primeira competição, Wagner Lopes tinha que falar de título. E já mostra também que está com cuidado, tem que ter esse cuidado, porque no futebol o pessoal sempre tem aquela questão de estar colocando tudo no plural, né? Ele foi falar, e ele estava falando com relação a ele mesmo. Seria até compreensível, mas da forma como as coisas são tão melindrosas no meio do futebol, ele teve que falar que ele tem que se dedicar ao máximo. Ele falou, eu tenho que me dedicar ao máximo. Mas ele voltou e falou, melhor, nós temos que nos dedicar ao máximo. Né? Mas a gente entende que se ele tivesse dito apenas que era ele, porque realmente é ele que precisa mostrar serviço. Sobre o Arley, hoje eu estava lá comentando na Bandeirantes com o João e com o Thiago, eu falei que não tá difícil para o Arley melhorar o time que terminou em 2014. Se vai jogar mais do que o time desse ano, são outros 500. Vai depender de uma série de fatores. Do tato do Arley, se tem dinheiro, se os adversários melhoraram ou pioraram. Mas é mais difícil o Arley contratar um lateral melhor do que o Moisés? Não, eu ouvi Não você é mais falando, difícil ele contratar um lateral melhor do que o Léo Veloso? Não é também. Não é mais difícil ele contratar 2 atacantes melhores do que Bruno Mineiro e Samuel? Agora, tem que ter a ideia de fazer o serviço, né? E o Arley, ele é novato na função. Eu acho o seguinte, o discurso está bonito e tem que ser bonito mesmo, porque na realidade, o Wagner Lopes foi bem quando ele disse o seguinte, isso é um divisor de águas. Só que aí depois ele enveredou por um outro caminho, divisor de águas porque eu estou na pré-temporada. Não, é um divisor de águas porque ele está numa posição que ele não imaginou que teria tão rapidamente. Ele vai dirigir um clube que não tem título nacional da primeira divisão, reclama-se que vive no meio da tabela, mas é um clube que tem nome, tem tradição e já serviu de plataforma, de trampolim para muita gente boa hoje no futebol brasileiro. Luiz Felipe Scolari, o Cuca principalmente, o melhor trabalho dele, o que alavancou ele na primeira vez foi no Goiás. Então ele tem noção disso. E o Arley, idem. Não importa se o Arley é um grande ídolo da torcida do Goiás, ele está numa nova função. Então ambos estão recebendo uma oportunidade de ouro. Por quê? É um clube com toda a estrutura e com detalhe, Pasquetto, que vai de encontro ao que você falou. Não é só para o Arley, para o Wagner também, fazer esse serviço nesse momento está muito mais fácil, porque, primeiro, o Cleison tem total razão quando ele fala, hoje é o Goiás e um pouco abaixo os outros. E os outros que eu estou falando são os outros da capital, do interior não existe. É óbvio que o Goiás às vezes perde, o craque de Catalão foi campeão recentemente, mas é de vez em quando. Na realidade, quem tem as maiores condições é o Goiás. Quem tem mais tranquilidade desse campeonato é o Goiás. É óbvio, pode ser às vezes uma faca de 2 gumes, porque a facilidade chega a ser tanta, entre aspas, que qualquer resultado que não funcione bem, as críticas vêm para cima do treinador e do próprio Arley, como você tem razão. O Campeonato Goiano normalmente derruba o treinador no Goiás. Quando o Goiás não ganha, o treinador cai. Isso é evidente porque sabe que tem a condição. O Claudinei caiu por causa de um gol aos 48, embora já vinha recebendo críticas porque achavam que o Goiás estava jogando ali, respeitando demais alguns adversários dentro da Serrinha e, de fato, eram procedentes as críticas. Eu até entendo que o Claudinei estava tentando fazer um trabalho mais seguro. Então eu acho que... E não tem como ele dar entrevista chegando no Goiás e falar em ser campeão goiano. Tudo bem, se ele estivesse falando em ser campeão brasileiro, eu até ia achar que ele estava bem exagerado. Viajando na batata. Aí eu falei, tá falando para a torcida, mas campeão goiano é o mínimo que se exige de um treinador do Goiás. Então a conversa tá boa, a gente agora tem que aguardar, né? Possibilidades, Pasquetto, os dois têm.
Agora, a gente sabe, o Arley, por exemplo, está numa função totalmente nova. A gente tem falado, né, o Cleison mesmo, nós falamos, você falou, dessa questão difícil do ídolo começar no clube que ele jogou, que ele é ídolo, mas o Arley falou uma coisa que pode ser legal, tem muita gente aqui dentro que vai me ajudar. Ótimo, que tem gente lá dentro que entende mais desse assunto aí do que ele. Então pode até dar certo. E o Wagner Lopes fez um bom trabalho no Atlético. Não é, no meu ponto de vista, não foi suficiente para chamar a atenção de um clube como o Goiás. Mas é um cara de sorte. Ele estava no momento certo, no lugar certo. O Goiás estava precisando de uma dificuldade financeira. Eu torço para que tudo dê certo. Vamos aguardar. Atenção, hein? Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. São ofertas imperdíveis. Vinho San Martin, exceto Cabernet 750 ml, 5,75. Panetone fabricação própria, 400 gramas, 2,98. Linguiça toscana de frango, super frango quilo, 6,45. Chester congelado, perdigão, 1 quilo, oferta especial. Arroz garotinho tipo 1, pacote 5 quilos, 8,98. Pera portuguesa, 1 quilo, 13,65. Ameixa nacional ou nectarina nacional, quilo, 2,98. Abacaxi, a unidade, 2,46. Cenoura ou limão, o quilo, 1,17. Uva passa preta, sem semente, 100 gramas, 95 centavos. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Perguntaram para o Arley também sobre contratações e ele disse que, por enquanto, não tem nada. Ele não quis nem confirmar a história do Luiz Ricardo. E na coletiva perguntaram para o presidente Sérgio Rassi sobre a questão das certidões negativas, que são os documentos de que o Goiás não está devendo à União, à Receita Federal. E o presidente confirmou que o Goiás tem todas as certidões. O problema é que a Caixa parece que suspendeu todos os patrocínios, vai dar uma olhada nessa virada de ano. O Goiás às vezes pode ter feito o negócio, não é em vão, mas fez o negócio no afã. Existe essa palavra? De conseguir, né, Doni? E pelo jeito o negócio está bloqueado. Mas eu acho que Ele tentou acelerar esse processo para conseguir essa certidão, justamente para tentar fechar agora, um contrato antes dessa situação, porque já havia essa possibilidade. Fechar? Não conseguiu. Então. Não conseguiu fechar e a Caixa vai rever alguns contratos que foram assinados. Até porque a Caixa foi cobrada com relação a isso. Porque ela estava patrocinando todos os times que não tinham certidões negativas, aliás, que tinham certidões negativas, que não tinha nenhum tipo de problema. Ela saiu patrocinando todo mundo. Ela patrocinava. Foi igual a Coca-Cola nos anos 80, lembra? Não que ela vai tirar de todo mundo, mas ela vai patrocinar, continuar patrocinando dessa forma, mas vai tentar fazer aquele patrocínio técnico, ver o custo-benefício. Então, poucos times vão continuar com a Caixa. Normalmente, aqueles clubes maiores. Agora, o Goiás tem essa possibilidade, porque o Goiás tem visibilidade. Aqui no estado, é um time que tem muita visibilidade. Então, talvez isso chame a atenção da Caixa e o Goiás ainda possa conseguir essa situação. Agora, times que não têm, a Caixa patrocinou. Eu vi muito time de terceira divisão, inclusive, com patrocínio da Caixa. Time pequeno, sem muita torcida, com ela patrocínio saiu, da Caixa, então ela vai saiu tirar patrocinando, igual foi a Coca-Cola nos anos 80. Exato, todo mundo tinha um patrocínio da Coca, né? Foi desse jeito. Eu acho que a política do Goiás de conseguir as certidões é boa. Não tenho tanto otimismo quanto o Cleison em relação à Caixa. Acho que o governo federal está com seríssimos problemas. O novo ministro da Fazenda já disse que vai cortar gastos. E o novo presidente da Caixa disse que vai ver essas situações. Tem o problema do Banco do Brasil com a Confederação de Basquete, de vôlei, né? Então tem muita coisa que está meio tumultuada nesse universo do esporte. De qualquer maneira, eu acho que independente de se a Caixa continuar esse programa ou não, que o Cleison está dizendo que vai continuar, só vai dar uma... Eu realmente não sei. Vai adequar, ela quer fazer uma mídia técnica, entendeu? Uma mídia que vai dar resultado. Então, eu não sei se ela vai continuar com esse programa, mas isso pode até beneficiar o Goiás, porque, tudo bem, que ela não vai ter esse programa depois, mas ele pode, de repente, patrocinar, o Goiás pode procurar uma outra empresa, não procura a Petrobras, hein, Goiás, porque a Petrobras, por enquanto, não dá. Entendeu? Mas tem a certidão, pode dar certo. Não é um trabalho em vão. Agora, a questão da Caixa, a gente tem que esperar mesmo para ver o que vai se dar, né? Bom, mas pelo menos o Goiás já começou a resolver um problema. Isso é uma vantagem enorme. Seria a falta de certidões negativas.
Primeiro intervalo, daqui a pouquinho tem Vila Nova, tem mensagens, tem muita coisa ainda no PUC TV Esportes. Estamos de volta com o PUC TV Esportes e nesse momento, em um hotel aqui em Goiânia, está acontecendo uma reunião do Goiânia, do Conselho Deliberativo do Galo, que disputa, assim como Vila Nova, a divisão de acesso que começa no final de fevereiro. O André Isaac está na reunião junto com o Pacal, o nosso cinegrafista. Exclusivo. São 23 conselheiros participando. Já é um universo. Muita gente. Entre eles, Rupert Nickerson. Que é conselheiro. E é uma reunião que é para servir para uma reconciliação do atual presidente, o Vicente Arican, com o Ebrahim Arantes, que por muito tempo manda e desmanda no Goiânia. Só que o Vicente dá uma peitada nele de vez em quando, não quer deixar ele montar o time, querem fazer uma aproximação dos dois, porque o Ebrahim Arantes teria um dinheirinho para ajudar o Galo a subir para a Série A do Goianão. Na realidade, é uma reunião extraordinária do Conselho para eles verem o que eles vão fazer, né? O presidente Vicente Arican andou se isolando aí. Ele falou que não tinha um homem com H para assumir o Galo. Mas o Vicente às vezes... H maiúsculo. O Vicente às vezes ele exagera nas coisas. Tem muita gente para subir o Goiânia. Tá aí, ó, uma reunião extraordinária, 23 conselheiros. Não é, para um clube que está na situação que o Goiânia está, não é pouca coisa. Na realidade, eles vão tentar organizar o que eles vão fazer esse ano. E como tem o Ebrahim e o Vicente são amigos há muito tempo, mas eles estão meio grilados. Rompidos. Eles brigaram por causa do campeonato desse ano. O Vicente bateu o pé, disse que queria o time sub-20. Trouxemos aqui o Jair Rabelo. Que estava acertado. O Jair Rabelo tinha acertado com o Ebrahim, aí o Vicente falou, tô sabendo. O Vicente que bateu o pé disse que queria o time sub-20 com a comissão técnica do sub-20. O Ebrahim estava contra. Ele queria montar um time mais forte. Um time mais forte e principalmente um treinador mais forte. Aí nessa brincadeira eles acabam... esse cara tem 50 anos de amizade, aí fica igual marido e mulher, fica uma briga ali e tal. Então eles vão certamente se entender. Vamos aguardar amanhã, né? Eu acho que tem promessas aí de que o Goiânia pelo menos vai ter um time decente. O Drubis que saiu do Goiás e continuam falando em Samuel, Basílio do São Judas Tadeu. Esse Samuel tem um santo forte, viu, Basílio? Papai do céu. Pasqueto Cleice Doni, boa noite. Na opinião de vocês, o Jonas, lateral do Atlético, não seria uma boa opção para o Goiás? Danilo, do Jardim dos Buritis. Aliás, o Arley, isso o Humberto me falou, disse que ofereceram o Jonas pro Goiás. E o Goiás não se interessou. Até agora não. Se ele perguntar pro Wagner Lopes... Começou hoje a montagem do time. Se ele perguntar pro Wagner Lopes, ele vai ter algumas informações do Jonas. E aí, se o Goiás não contratar o Jonas, é porque, fora de campo, aquela notícia que nos chegou durante o Brasileiro Série B, que a gente nem deu muita profundidade, muito segmento, até porque a gente também não tinha informação oficial, por parte do clube ela vai proceder, que o Jonas andou tendo problema nos bastidores. Só assim para o Jonas não ser contratado pelo Goiás, porque o futebol que ele mostrou, nenhum lateral do Goiás, só que eu acho bem mais econômico. Luiz Ricardo melhor. Eu acho o Luiz Ricardo melhor que ele. Mas é muito mais caro. Mais caro também. Mas Pasqueto, tem uma gravação do Hélio dos Anjos, assim quando chegou pela primeira vez no Goiás, as palavras foram as mesmas do Wagner Lopes. Até parece que ele viu essa gravação, coincidência ou não, já começa bem o treinador, Marcelo. Pasqueto, Verdão já conseguiu as certidões negativas. Podemos então esperar um time forte para o ano que vem? Pode? Não é assim. Pode esperar um time forte porque o presidente disse que vai melhorar o time, né? Então, que a receita vai aumentar. Então, uma coisa que me parece que vai melhorar para o Goiás é que esse ano o Goiás trabalhou, não sei se sem o dinheiro da televisão ou com menos dinheiro por conta das antecipações. E aparentemente, para 2015, não houve antecipação, até porque a Globo não está antecipando mais dinheiro para ninguém. O São Paulo, inclusive, andou grilado com a Globo por causa disso, mas não adiantou muito. Então o Goiás já vai ter essa verba, então já melhorou alguma coisa. As certidões vão permitir ao Goiás que o Goiás corra atrás de patrocínios, né? Elas não dão dinheiro, é que nem você apresenta um projeto qualquer, numa lei de incentivo, ou do esporte, ou cultural, o governo não te dá dinheiro, ele te dá uma carta pela qual você vai poder captar um patrocínio e abater aquele patrocínio, quem patrocinar vai seguir na lei, abate no imposto que tem que pagar. No futebol, o caso do Goiás é diferente, mas ele tem agora as condições de ir atrás. Eu acho que o Goiás vai ter um time melhor.
Agora, você disse uma coisa boa, Pasquetto. Se vai ser mais eficiente, se vai conseguir mais coisas do que esse, a gente não sabe, porque aí depende de muita coisa. Mas não tá fácil você montar um time, peça a peça, melhor do que o que terminou o ano. Mas o Cleison deve lembrar que teve uma temporada não tão distante assim, que o Flamengo montou o ataque dos sonhos. Edmundo, Romário e Sábio. É por isso que eu não cravo. 96. Sabe quantos gols eles marcaram, Nenhum. companheiro? Zero, nenhum. É por isso que eu não cravo. Mudando de assunto, saindo do Goiás e indo para o Vila Nova. Reportagem da Luciana Vitorino. Passar 2015 sem receita é uma das grandes preocupações do presidente Guto Veronês, jogando na divisão de acesso do Goiano. E na Série C, o time colorado depende de patrocinadores para terminar o ano sem sufoco. E uma das exigências do novo presidente é salários em dia. Bastante confiante, tem várias empresas querendo estar junto com esse ressurgimento do Vila, né? Eu falo Vila Nova, vida nova, né? Então essa vida nova no Vila tem mexido muito com a classe empresarial e com os torcedores. Está tendo um ressurgimento de esperança muito grande de um time vencedor. E nós já estamos, sim, com algumas coisas bem adiantadas, mas a gente está fazendo um trabalho muito quieto, muito tranquilo, boas perspectivas, porque até agora, nesse final de ano, as grandes empresas entram em recesso. Mas para a primeira quinzena de janeiro, com certeza a gente já está apresentando vários patrocinadores. Além dos interessados em ajudar o Vila, o número de associados ao conselho aumentou. Em uma semana, 20 conselheiros entraram. E o número de adesões do sócio Tigrão também surpreendeu. Em 15 dias, 80 novos sócios. Um começo promissor para um presidente que está apenas 15 dias no trono colorado. Você está vendo aqui, você pode ver que tem novos ares no Vila Nova, já não tem aquele clima pesado. Nós reunimos com os porteiros do clube e o pessoal da limpeza. Tinha pessoa que falou que o sonho delas era conversar com o presidente do Vila. Então, assim, isso mexe muito comigo, principalmente que sou torcedor e hoje estou aqui como presidente. E eu acho que às vezes a pessoa precisa um pouco de atenção. Atenção sempre é bom, mas você tem que dar atenção sem descuidar das outras partes no clube também. É claro que o Guto tem que trabalhar ali o dia a dia com o funcionário para todo mundo no Vila Nova remar para o mesmo lado, porque lá o que tem de nego que rema contra menino velho. É uma grandeza. O Vila entrou em recesso, né? Entrou em recesso agora, entra amanhã em recesso. Departamento de futebol e tudo mais. Não, mas e o pessoal do Sub-20? Não, só o Sub-20 que vai para São Paulo. O profissional do Vila, alguns funcionários entram em recesso. Porque a diretoria do Sub-20 é separada da diretoria do profissional. Aliás, uma boa notícia, o Vila pagou o que devia para os profissionais da base. Eles viajarão para São Paulo com tudo em dia. Bom. Essa é a notícia. Bom. E o Vila só se apresenta dia 15 de janeiro. Não precisa ter pressa para montar o time. O campeonato só vai começar. Vai olhando, depois né? do campeonato da primeira divisão. O Vila divisão, só estreia dia 21 de fevereiro contra o Novo Horizonte lá em Pameri. Tempo necessário para fazer uma boa pré-temporada. Aqui em Goiânia. Preparar aqui em Goiânia. Sem o Vila tem a estrutura dinheiro, dele aqui, né? Tem toda a estrutura dele, né? Para poder fazer esse trabalho aqui em Goiânia. Sem nenhuma pressa, sem nenhuma dificuldade. Então, é fazer o trabalho. Tudo planejadinho, certinho, seguir o que foi planejado. Que a tendência é que as coisas deram certo. Aquele GC que eu coloquei ali, ó, porque o Guto falou para a Luciana, salário em dia no Vila vai ser lei. E esses dias você falou, né, Doni, que o Goiás sai na frente de muitos clubes na Série A porque consegue pagar em dia. Exato. Eu tenho, assim, visto conversas e conversado com alguns colegas de outros estados, uma tendência do futebol brasileiro que se aguarda para essa temporada que vem é essa de menores salários, mais pagamento em dia. Os próprios jogadores estão com isso na cabeça, isso é muito batido nessa tecla pelo próprio bom senso lá, que tem muito prestígio com os jogadores. Então, eles falam o tempo todo, preferimos ganhar menos, mas receber em dia. Todos os clubes do Brasil têm problemas de salário. Nem todos são divulgados, mas todos têm. Atrasa aqui, atrasa um mês, atrasa ali. Então, quem paga direito, isso já é até histórico no Goiás. O cara vem porque sabe que o Goiás paga, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Seja o Vila, seja o Goiás, seja o Goiânia, o Monte Cristo, quem quer que seja. Se é R$1.000 por mês, se é R$500,
Pagando em dia, o cara vai estar satisfeito. É uma tendência que se espera para o futebol brasileiro, mesmo sem a tal da lei da responsabilidade fiscal. Parece que é o próprio mercado que está Lei de responsabilidade do esporte. Ela mudou de nome. Na verdade, a lei de responsabilidade... Era um nome emprestado, que a lei de responsabilidade fiscal, na realidade, é para o governante, é para o prefeito da cidade. Do esporte. Do esporte. Entendeu? É que nem se sabe o que vai acontecer com isso, né? Há uma expectativa a respeito de se a presidente Dilma Rousseff vai vetar aquela aprovação lá que foi meio que contrabandeada. Meio ou não. Se não vai. Meio não, dona. Ela não foi meio que contrabandeada, não. Pois é. Ela foi totalmente empurrada ali por baixo. Não vai. Uma questão que pega muito com aquela questão do negócio da Caixa é que me parece que a própria presidência da República não está querendo que se gaste tanto dinheiro com o futebol sem ter um retorno. Pelo menos isso é uma questão pessoal da Dilma. Ela está convencida disso. Eu, particularmente, acho que nesse ponto ela está certa. Não sei se ela... Muita gente está no futebol para ganhar esse dinheiro. Aí vai lá no clube, assume só para ganhar esse dinheiro. Os clubes estão pobres. Ganhar o dinheiro, deixar o clube mais pobre ainda e sumir no mundo. A realidade do nosso futebol é essa. As pessoas que militam no futebol estão bilionários, especialmente empresários, dirigentes, jogadores de futebol, não todos, é uma minoria, mas com muito dinheiro. E os clubes estão, rigorosamente, todos eles falidos, nenhum paga as dívidas. Vamos pegar quem é o mais rico? São Paulo? Tá bom, não paga o que deve. Tá devendo. Não paga, não dá conta. Não, Pasquete, se fechar amanhã e vender tudo que São Paulo tem, não paga. Acho que o time que menos deve no Brasil hoje, na Série A, é o Atlético Paranaense, né? Exato. Que tem as contas bem equilibradas, um estádio que dá lucro para ele lá difícil, no momento. Mas é difícil a gente calcular isso também, porque tem um porém, né? O Flamengo, por exemplo, deve muito, mas o potencial de arrecadação do Flamengo é maior. Mas fala assim, quem menos deve hoje seria o Atlético tem as contas, mas ele consegue equilibrar o gasto com a receita. Tem esse equilíbrio. Mas eu acho que isso aí do salário em dia vai ser fundamental. E se o Guto pretende fazer isso, parabéns, Guto. Tente manter isso mesmo, que isso aí vai melhorar demais o ambiente do time, do elenco de futebol, do pessoal do departamento de futebol do Vila Nova e vai trazer resultados. Você, Cleice, e você, Pasquete, vocês mexem com o futebol também há muito tempo. Por que o Goiás é sempre tranquilinho e arrumadinho? Você não vê jogador do Goiás, é muito raro jogador do Goiás enchendo o saco com alguma situação, porque recebe em dia, lá tudo funciona. Tem torcedores do Vila que estão com medo assim, pô, o Anápolis já está contratando pra caramba, não sei o que tem. Tem outros times se movimentando mais, o Vila meio parado. É pra ficar com medo, Cleison? Não é pra ficar com medo, porque se você pegar, por exemplo, vamos antecipar, o campeonato vai começar agora dia 10 de janeiro. O Vila tem um time para colocar em campo, e boa parte desse time não tem. Eles têm que montar, são times que são montados ao longo dos anos. Entendeu? Termina um campeonato... Não tem categoria de base. Não tem categoria de base, não tem aquela estrutura. Então, muitos vão contratar bem mais que o Vila Nova. Inclusive, vamos esclarecer, Cleiton, o Cleiton vai lembrar de... Talvez o torcedor do Vila, especialmente, não está muito familiarizado com essa história. Não pode contratar gente demais para a segunda divisão, não. Porque tem que usar a molecada. Tem que usar a molecada. Não sei se são 7. Na primeira divisão também. São 7. No mínimo 7. Na primeira também? Também, ué. Na primeira divisão, bem menos. São 4? Exatamente. 4 ou 3. 4 ou 3. Mas nas duas divisões você tem que usar o... Depois mas a segunda divisão tem que ter acho que é 7 por jogo. Entre os 18 Entre os 18, 7 tem que ser da base. Jogando ou no então banco. Essa já é vantagem do Vila, é vantagem do Goiânia, porque eles têm isso. Os times do interior, infelizmente, acho que eles deveriam ter. É o que eu cobro da federação, às vezes, ajudar para que tenha isso. Você pega um Itumbiara, por exemplo, você chega lá no JK, tem um CT, tem um espaço, tem uma coisa enorme. Você fica, tem categoria de base? Não tem. Aliás, eu fui surpreendido, eu não sabia. Falha minha. A Aparecidense é campeã goiana sub-17. Título conquistado no primeiro semestre, né? Eu não sabia. Entendeu? Admito que desconfiava da capacidade do Wagner Lopes no Dragão. Ele provou ser competente. Penso que na final do Goianão 2015 teremos uma final entre Goiás e um time do interior. Craque, Anapolina ou Aparecidense. Murilo Vieira Lino. Muito obrigado, Murilo. O craque eu não sei não. Pasqueto, quem vai ser o dono do Estádio Olímpico? Vila Nova, Goiás ou Atlético? Wellington de Goiânia. Governo do Estádio de Goiás. É o governo. Aqui o Wellington, não tem isso. Doni, a Petrobras até que seria uma boa para o Goiás, pois lá só se fala em bilhões. Hernani Borges, o Hernani dando uma curtida. Hernani, mas por enquanto eles não podem fazer contrato com ninguém, por isso é que eu estou falando. A Petrobras patrocinou muitos anos o Flamengo. Olha que maldade. Essa aqui eu vou para o intervalo. É verdade que o Vando está voltando para o Goiás?
Ivan. Você não quis escrever Walter aqui, não? Você tem certeza que é Wanda? Acho que é Walter. Acho que era Walter. Pô, se for Wanda, eu lamento. Intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Estamos de volta com o PUC TV Esportes. E o Thiago Primão renovou com o Atlético, hein? Essa é a notícia. Temos imagens do Primão, que na reta final, quando o Atlético engrenou, era titular na meia junto com o Jorginho. Fez esse golaço aqui no jogo contra o Avaí. É o primeiro jogador com que o Atlético renova, Cleison. Já conseguiu a liberação dele do Curitiba, né? Acaba o contrato dele terminava, termina no final, agora no finalzinho, dia 31, mas deve ter conseguido antecipação. Era só isso que estava faltando para ele confirmar esse acerto. Isso aí já estava praticamente fechado antes mesmo do encerramento do Brasileiro de Série B. É bom, um jogador que tem qualidade, demonstrou qualidade, que encaixou bem com essa camisa do Atlético. Então, mais um daqueles que passou pelo clube nesse ano de 2014, que deu certo e que vai continuar pro ano que vem. Então o prejuízo acaba sendo minimizado. Acerta o Atlético, Doni? Acerta, isso aí é uma notícia boa, que a gente estava falando aqui. Eu não acreditaria que o Adson estivesse parado, apesar de estar aguardando aí essa definição. Que eu também já acho que já tem a definição de quem vai ser presidente, essa coisa toda. É só uma questão de tempo, de trâmites aí, que não devia nem acontecer. O presidente do Atlético vai ser o Marcos Egídio, né, gente? Já devia estar eleito, só não está porque o presidente do conselho resolveu bater o pé que não quer mudar o estatuto, que todo mundo quer que ele mude. Acho até que ele está errado, mas esse é um problema dele lá. Também não vai alterar muita coisa. É uma boa medida, o Primão, dos jogos que ele fez, acho que ele fez aí uns 14 jogos, sei lá, uns 12, não sei. Ele foi bem, na maioria deles. Mesmo no último jogo, eu ouvi vocês... foi numa quantidade menor, né? Titular. Agora entrando, participando. Mas mesmo assim, mesmo no último jogo, por exemplo, que o Atlético perdeu, que o Atlético todo foi mal, ele foi o que foi menos mal. Inclusive foi um erro do Wagner Lopes ter tirado ele no intervalo do jogo. Acabou com o pouquinho de armação do meio-campo do Atlético. É uma boa contratação, acho que o Atlético faz bem, um jogador jovem, deu certo, é isso aí. Eu acho que o Atlético vai se organizar. Tá meio assim esquisito, mas eu acho que o Atlético vai se organizar bem pro ano que vem ainda. Eu acho que o Adson já alinhavou muita coisa por aí e tá só esperando. Imagino que após o dia 5, quando estará definida a nova diretoria, o Adson já deve começar a divulgar, né? As coisas que ele fez nesse meio tempo no time, pro elenco. Eu acho que ele já deve ter um treinador. O Atlético dia 7 volta a treinar. É possível que até lá já esteja muita coisa encaminhada. Certeza que o Atlético já vai ter muita coisa encaminhada. Você pega aqui, por exemplo, Cleison, boa noite, estou preocupado com o Dragão, só estamos perdendo e o que é pior, para o Goiás já perdemos o técnico, agora querem um elenco rubro-negro, me ajuda aí. É o Velber, lá do Vera Cruz 2. Até que enfim não perdemos o Primão. Tá preocupado. Não, mas nem acho que o Goiás vai tirar jogadores do Atlético. Sosa, e do Jonas. Não é nenhuma situação, isso é só em termos de bastidor. O Arley mesmo, que foi o responsável pelas contratações, não falou e não quis adiantar nenhum nome de jogador. Acredito que o Arley primeiro vai tentar outras opções, mas eu não duvido que o Viçosa possa de repente estar nos planos do Arley, não. Eu não entendi aqui uma mensagem relacionada ao Atlético do Geraldo Fortunato. Eu vou ler aqui. Boa noite a todos. Pasqueta, essa tentativa de empurrar goela abaixo do Jovair Arantes, o Jovair tentou empurrar goela abaixo a quem? Não, deve ser... Só fez mostrar o caráter dos nossos governantes. Não, Sou Geraldo Fortunato. Ele está falando do negócio do governo, lá, do refinanciamento das dívidas. Mas isso, pegou olha, mal gente, pra ele, nacionalmente criticaram. Falar um negócio pra vocês. O Jovair aqui também nós criticamos. O Jovair tem culpa porque ele aceitou. Mas isso não é ideia do Jovair, não, gente. O Jovair faz parte da bancada da bola. O Jucá, Romero Jucá, que é o relator, também aceitou isso aí. Os caras combinaram lá. Não adianta jogar essa cruz só em cima do Jovair, não, que não é só ele, não. A CBF quer, os clubes estão querendo, está todo mundo ali pressionando ali por debaixo do pano. Quem está tentando contornar a situação é a Dilma, é o tal do bom senso, são alguns setores da imprensa que estão tentando ver se faz. Se for por conta de CBF, federações, eles já tinham aprovado isso há muito tempo. Ixi. Vamos lá agora para o recado do André Isaac. Preste muita atenção. O André Isaac tem um super recado para você, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como fazer
só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto eu vou... Com a Goiás Cola, você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Estamos de volta e vamos ouvir a administradora do estádio Serra Dourada, Isabela Maia. Ontem repetimos esse assunto aqui, vamos repetir hoje de novo. É porque 2014 foi de prejuízos para a administração do estádio Serra Dourada. E ela explica por quê. Foi o pior ano do estádio, desde que a gente começou. Principalmente porque Goiás e Atlético venderam muitos jogos, né? Isso não é bom, não foi bom para a gente e não foi leal com o estádio. A verdade é essa. Não foi leal, porque era hora de empatar. Né? Não era hora de dar lucro, mas era hora da gente empatar os prejuízos. A gente vê a promessa que não vão ser vendidos mais, cada um vendendo seu sócio torcedor. O Goiás falou que não vai vender, o Vila também disse que não vai vender, o Atlético parece que não se manifestou, mas eu não sei se tem intenção. Mas eu acho que depois que o Serra Dourada estiver reformado, não vai ter ninguém que vai querer vender jogo para lugar nenhum, né? Porque é muito prejuízo para o torcedor e para o time também. Você vê que o time não se destaca fora. Né? A torcida tem grande valor, a gente tem que valorizar a torcida. E a gente quer isso. Nós queremos conforto para a torcida agora. Nós temos um gramado maravilhoso, nós temos vestiários excelentes, se você quiser dar uma olhada. Cabines de rádio também foram reformadas, apesar que vão passar por revitalização também. Mas o torcedor está para trás. E essa vai ser o ano do torcedor. O estádio vai ficar confortável para o frequentador. Tomara mesmo. E ontem mostramos imagens de reformas que estão sendo feitas já agora no estádio Serra Dourada, com a colocação das cadeiras, o gramado sendo reimplantado, né? É revitalizado. Não, é revitalizado. Revitalizado. Tomara que melhore mesmo. Um corte profundo, né? Eles falam de transversal, mas é um corte bem na raiz. E aí depois tem uns trabalhos lá com a terra, eles furam uns buracos para descompactar o terreno embaixo e para melhorar a drenagem também. É um trabalho que é feito, tá? O gramado está todo assim, você chega lá e ele está marrom, porque não tem, a grama está pequenininha, está só na parte de, depois só vai ser adubada, né? Só a raiz depois mesmo. A repercussão dessa venda de jogos dos nossos times aqui não foi boa, né? Entre o torcedor, não é nem entre a imprensa, entre o torcedor. Você acha que os dirigentes aprenderam, Cleison? Acho difícil, Pasquetto. Se de não repente, se aprender, aparecer uma outra oportunidade, onde tem a condição de ganhar mais dinheiro. Hoje, por exemplo, o Wagner Lopes, o Arley e o Sérgio Rassi estavam com a camisa, não sei se vocês viram, não era do Goiás. Nação Esmeraldina. Como é que você divulga um plano sócio-torcedor? Aliás, hoje eu vi na Rádio 730 o Charlinho lá com o Estevão, que é do Sócio Tigrão. Como é que você divulga um Sócio Tigrão, um Nação Esmeraldina? O Atlético não tem. E na primeira oportunidade que pinta um dinheirinho a mais, você vende o jogo. Pois essa questão aí que muitas vezes atrapalha e os clubes não pensam muito nisso. Você vai encontrar alguém de Goiás ou de Vila dizendo assim, mas o Flamengo também faz jogo fora, o Corinthians também faz. Só que eles fazem com times menores. Eles vê se vocês vão fazer jogo, vê se o Flamengo fez algum jogo dele contra times grandes. Exceção aquele clássico contra o Botafogo, que rendeu um dinheiro para as duas equipes. E o mando era do Botafogo. E o mando era do Botafogo. E não podia jogar no Maracanã, exatamente, porque o Joel tinha penhorado a renda. Mas o que acontece? Esses grandes jogos, eles privilegiam a torcida de lá. E aqui, o que eles fizeram? Eles tiraram os grandes jogos daqui
e deixaram os jogos de menor porte. Então o torcedor realmente reclama e ele está certo, porque ele tem poucas oportunidades de ver esses times em ação e até de ver o seu time enfrentando essas equipes. E quando eles jogaram aqui no Serra Dourada, muitas vezes os times daqui levaram vantagem, né? Então você tem aquela situação de você não ver o seu time jogando aqui contra um time grande e de repente perder a oportunidade de ver uma vitória. Boa parte do prestígio do Goiás nacionalmente é em função de ganhar desses times aqui e ganhar bem aqui no Serra Dourada, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa recuperar do orgulho de ser goiano. Eu morei muito tempo fora de Goiás e eu achava ótimo quando eu chegava com meus conhecidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, mesmo fora do Brasil, os caras elogiando o Serra Dourada. Nossa, aquele Serra Dourada, aquilo é que é estádio. Agora eu vejo um monte de cara, isso é uma... Não é não, camarada. Está precisando de uma reforma, vai ser feito. E os clubes precisam entender isso. O Serra Dourada não pode ser um peso desse tamanho assim para o governo. Por quê? Por que eu digo um peso? Porque o Serra Dourada, o lucro dele, se é que lucro, digamos assim, o dinheiro dele existir, é 10% da renda do jogo. Então agora, vou jogar contra o time que dá 150 pessoas no estádio, eu jogo no Serra Dourada. Vou jogar contra o que dá 50 mil. Não, eu vou para Belém. Ué, que tipo de negócio é esse? Né? Não é legal. E pegou mal mesmo. Os torcedores entenderam isso como mal. Eu não vou nem entrar, que eu estou falando isso há muito tempo, Pasqueta, porque eu acho isso mais grave, uma prova de que os clubes gostam muito de usar a palavra gestão para a administração deles, e nenhum deles aqui em Goiás estão gerindo nada. Porque como é que você vai gerir alguma coisa que você quer vender um plano de sócio-torcedor, está querendo fazer campanha para vender, e a primeira coisa que você faz é apunhalar o torcedor pelas costas? Como é que o cara confia em você? Aí não, né? Não der. Pasqueto, você como bom palmeirense, o que tá achando das contratações do Palmeiras? Júnior Latino, do Goiânia 2. Pra mim normais até agora, viu, Júnior? Nada de especial. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos, do Recanto da Minas Gerais. Sou torcedor do Vila Nova. Espero que com a mudança da diretoria as coisas mudem para melhor. Já chega de ser humilhado. Vamos, Tigrão, arrebenta. Parabéns pelo programa. Valeu, garoto. Lucas de Goiânia. O Luiz Ricardo, que vem do São Paulo, serve para o Goiás? Serve, para mim serve. E aí, Doni? Eu fiquei meio, assim, com o pé atrás com essa contratação por causa do valor do salário dele, né? Dizem que é 120 mil, né? Eu acho meio caro. Mas o Goiás não vai pagar esse valor. Não, o Goiás não pagaria tudo, não. Então... Bom, se for para pagar metade disso aí, tudo bem. Mesmo assim é um dinheirão, hein? Olá, boa noite. Os jogadores Marlone e Souza do Cruzeiro poderiam ser uma boa para o Goiás? Délio Pérez. Marlone foi pro Fluminense. Já acertou, anunciado já. Fluminense. Esse Souza aqui qual que é, hein? É um que joga no meio campo, não é não? Aquele Fonhonquezinho, ele jogou no Cruzeiro, mas... Não, ele tava lá agora, né? Jogou no Santos. Reserva lá, eu acho. É o que passou aqui no Atlético e não jogou. Esse Souza, sei lá, jogador normal, né? Acho que o Goiás tem jogador. Ele é volante, né? Volante. Pasqueto, tem 2 jogadores no Santa Cruz que reforçam o Goiás. Keno, atacante, e o Bileu, volante. 2 grandes jogadores. Henrique, torcedor do Goiás. O Keno é jovem ainda, né? Um jogador jovem. Bileu, eu não lembro dele, não. E eu acredito que o Santa Cruz não liberaria de graça. Tem contrato com o Santa Cruz, então acho difícil. O Walter tá que nem Maria, vai com as outras. Estão ouvindo esse barulhinho aqui, esse sempre foi. Sabe o que quer... O Walter tá que nem Maria, vai com as outras. Não sabe o que quer. Assinado Renato, torcedor do Goiás. Não, Renato, ele sabe. É que ele é meio... Não sei se ele é vaselino ou se ele é muito simplório, né? O Walter, normalmente, ele não aciona muito o cérebro antes de... Ele não liga o cérebro antes de acionar a boca. Aonde ele vai, ele queria jogar. Se entrevistar ele lá pro América de Morrinhos, ele fala, não, aqui é que é bom, eu quero vir pra cá. Eu já arrebentei aqui, tenho parente aqui, não sei Aqui é que é legal, o América é um time grande. Tem um sonho de jogar aqui no América. Tem um sonho de jogar aqui no América. Aí vai lá pra Minas Sul, Crete. Não, Crete realmente, água saloba aqui é uma delícia. Banhar aqui é bom demais. É assim mesmo. Vamos lá para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, o último bloco. Com as últimas do programa, tem futebol feminino e mais mensagem. O André Isaac está em um hotel aqui em Goiânia acompanhando a reunião do Conselho Deliberativo do Galo. E aqui pelo WhatsApp o André está nos informando o que tem acontecido na reunião. Tá e a quente, última notícia meu amigo, tá quente, é que Ebraim Arantes e Rogério Arantes, pai e filho, estão fora do Goiânia. Essa é a notícia, hein, Doni?
Isso já era uma possibilidade. Você fica rindo. Eu já sabia. Eu começo... Pô, já na reunião tudo que acontece lá, eu já sabia. Não, eu já sabia que poderia acontecer isso. Isso aí significa... Tá significa achei que tinha um roteiro já pronto e... essa carta já foi armado. Essa carta de renúncia do Ibrahim já está pronta há algum tempo por conta dessa desavença dele com o Vicente. Nossa, então, que era para juntar os dois, era para juntar, mas não é. Não, o Ibrahim já estava pressionando o Orione estava com a carta, que era para o Orione entregar a carta. O Orione é que tentou essa reunião extraordinária para ver se juntava tudo. Significa que eles não chegaram a um acordo a respeito de como é que vão conduzir o time de futebol. O negócio lá, por enquanto, é o time de futebol profissional. Eles nem começaram a discutir o resto do clube ainda. A questão é essa aí. Pelo jeito... o Vicente Arican deve manter aí a postura dele. Então isso significa que o Galo vai com os moleques da base. Significa que vai com os moleques da base, que é o que o Vicente Arican defende. Significa que vai correr risco de rebaixamento de novo ou não? Vai. Não foram os moleques que salvaram, né? Não, é mais ou menos. O Goiânia teve que contratar no final foram os moleques. Não, mas foram os moleques. Contratou, eles ganharam os jogos, depois começaram a perder de novo. E até agora não falaram no Finazzi no Goiânia, hein? Olha que vitória. Pois é, o Finazzi, aí que tá. Um dos projetos que eu acho que parece que o Finazzi de técnico. Era o Finazzi de técnico, que teria esse projeto para o lado, talvez, não sei se é o Ibrahim que quisesse isso, se é o Orione que quer. E eu particularmente, acho que o Finazzi, eu não sei se o Finazzi foi técnico de alguma coisa até hoje, né? Mas pode começar no Galo. Pode, mas começa da categoria de base, como todo mundo. Olha só, ontem lá em Brasília, no Mané Garrincha, aconteceu o torneio internacional, a última rodada do torneio internacional de futebol feminino. O Brasil empatou por 0-0 com os Estados Unidos e ganhou o título pela 5ª vez. O André Isaac esteve no Mané Garrincha e conferiu como foi. O último grande evento do futebol brasileiro em 2014 aconteceu na capital federal. A seleção brasileira feminina em campo, em busca de mais um título. Vai ser de quanto jogo? 2-0. Quem vai fazer gol? Marta e Debinha. E aí, tá confiante? Muito! De quanto vai ser o jogo? 3-0. Tá confiante, meu amigo? Oi? Tá confiante? O Brasil ganha? 3-0, moço. O Brasil tinha a vantagem do empate para conquistar o título do torneio internacional. Para os Estados Unidos, só a vitória interessava. O domínio do primeiro tempo foi brasileiro, mas o jogo não estava fácil. Acho que dessa vez não precisa virar não, vai ganhar direto, vai ser 2-0 aí. No segundo tempo, o Brasil passou a se defender um pouco mais. Marta tentava puxar as jogadas de ataque da seleção brasileira. Hope Solo, a goleira americana, via o seu time pressionar. Na melhor chance da seleção brasileira, Andressa caiu na área. Pênalti, mas a arbitragem não marcou. O lance dramático do jogo aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. Rodrigues fez o gol da seleção dos Estados Unidos, mas a arbitragem viu a situação de impedimento. Aí só foi esperar o jogo acabar e o Brasil conquistou mais um título. E depois de um jogo tão difícil, uma conquista tão esperada, com todo o merecimento, as jogadoras da seleção brasileira foram comemorar. E agora é pensar em 2015 e também 2016. É um trabalho, né, que a gente fez com bastante qualidade desde o começo da competição. Fomos a equipe mais competitiva o tempo inteiro, em todas as partidas, e eu acredito que esse é o fruto de um trabalho bem feito. Nós jogamos com segurança o tempo todo, procurando sempre sair jogando, não dar a bola de graça ao adversário. E aquele sufoco do final do jogo já era esperado, a gente nos preparamos para isso. Nós sabíamos que em algum momento os Estados Unidos ia abandonar aqui atrás e ia se lançar para frente. Então tudo isso estava programado, eu acho que a gente esteve muito bem, inclusive, no sistema defensivo. E uma novidade, a partir do ano que vem, a seleção brasileira feminina será permanente. As jogadoras que atuam no Brasil serão contratadas pela CBF. Isso significa uma melhor preparação para a Copa do Mundo de 2015 e as Olimpíadas de 2016. É um passo que o futebol feminino está dando, né? A gente sonhava tanto de poder
ter essa chance. E é claro que não está tudo bem certo, que a gente queria que todas as meninas estivessem nessa preparação. Infelizmente, algumas vão ter que ir embora. Mas a gente acredita que mesmo elas fora, elas vão estar se dedicando para quando se reunir todos para o Algarve, a gente vai estar bem. E a Pretinha, 20 anos de seleção brasileira. É muito Pretinha, tempo, hein? Não, Formiga. Formiga, A Pretinha é outra que saiu. Pretinha era né? outra que jogava com ela, muito tempo atrás. Atacante, essa aí é volante. Onde que eu arrumei a Pretinha, hein? Você lembrou porque era do lá time, A Pretinha era a camisa 10. A Pretinha, inclusive, ainda participou de uma lambada que o Brasil deu nos Estados Unidos. Foi, o Brasil meteu 5 lá no Maracanã. Acho que, se não me engano, um Pan-Americano. Pan-Americano 2007. Vamos embora? É isso aí, galera. Falou, moçada. Um abraço. Até amanhã. Amanhã tem programa, hein? Aqui não tem recesso, não.